aí, pessoal? Tudo bem? Vamos falar aqui de futebol inglês, porque o Chelsea surpreendeu nesta segunda ao anunciar a saída do Frank Lampard, um ídolo histórico do clube, que havia sido contratado como treinador para a temporada 2019-2020, fez um bom trabalho nesse primeiro ano. No geral, assim, né, não foi um trabalho coisa espetacular, fez um bom trabalho, fez o trabalho que se esperava de um Chelsea que tinha problemas, então se esperava uma temporada difícil, mas nesta temporada não tem conseguido entregar o desempenho que se esperava desse time já no novo cenário. Quando o Lampard é contratado, tem que lembrar que o Chelsea vem de punição, estava com restrição de investimentos, estava no fim de ciclo de alguns jogadores ali, então tem que trabalhar meio com o que tem. E o Lampard vai bem, né? Coloca o time em zona de classificação da Champions League e na própria Champions League da temporada passada chega às oitavas de final, acaba eliminado aí tomando piaba do Bayern de Munique nas oitavas de final, mas pelo menos chegou no mata-mata ali, passa da primeira fase, fez o mínimo ali que se poderia exigir. Então até parece um trabalho decente ali de um técnico que trabalhou com restrições, mas já se via que a temporada 2021 seria uma temporada de teste ali pro Lampard, ali se ele conseguiria dar o salto junto com o time, e se ele conseguiria fazer esse time dar um salto de qualidade para voltar a ser a se enfiar ali no bolo do topo do futebol inglês, porque ainda que o Chelsea esteja se classificando para a Champions League com frequência, não consegue mais acompanhar o ritmo de Liverpool e Manchester City faz um tempo, né? E o Chelsea faz investimentos para isso. Então aproveita que vem uma geração nova com Mason Mount e Abraham surgindo, né? Daí ainda tem o Chilwell contratado, tem o Mahrez que também já havia sido contratado, daí contrata o Timo Werner, o Havertz, quer dizer, o Chelsea vai botando jogadores novos ali, jogadores novos de muito potencial, para dar a pista de que poderia ter um time muito dinâmico, um time muito forte na frente, um time muito versátil, com muitas formas possíveis de você montar esse ataque, e um time duradouro, né? Até por serem jogadores novos, um time que poderia atingir, levar um tempo até, mas depois de atingir esse nível, poderia ficar ali, depois de 2, 3 temporadas ali, ficar entre os melhores times da Europa. Então é essa a ambição do Chelsea quando monta o time para essa temporada. E no final das contas a gente não via isso acontecer, né? O Chelsea tem até bons momentos, mas o time não decola, e pior que de uns 2 meses para cá começa a refugar um pouco, né? Começa a perder terreno até no campeonato inglês, cai para fora da zona de classificação de Premier League, agora tá vindo aqui, ó, nono lugar, né? Fica variando muito, então até fui colar aqui. Está em nono lugar, mas só com uma vitória nos últimos 5 jogos, contando só a Premier League, né, sem contar a FA Cup, por exemplo. Então é um time que não vem apresentando bom futebol. Timo Werner, que começa bem, passa a jogar mal, até chega a esquentar banco em algumas partidas. Quer dizer, aquele time que vinha se ensaiando tão interessante no começo da temporada, não decolou. Então, muito disso acaba indo para o Lampard. Mas não é precipitado ali demitir o Lampard só porque a temporada não começou tão bem e tudo? Do ponto de vista técnico, eu acho sim. É verdade que se esperava-se mais, mas é um time, por algumas características, que é um caso de se esperar um pouco, porque é um time que é jogadores novos, então jogadores novos tendo que virar protagonistas de uma vez vai um tempo. O Timo Werner não é tão novo assim, nem o Mahrez, mas são teoricamente jogadores novos. É um time que teve muita mudança, então é um sistema novo, com muita variação, então você vai testando essas variações até todas elas se consolidarem e você conseguir de um jogo para outro mudar o jeito do time jogar e não perder nível, quer dizer, para todas elas estarem bem treinadas, com as movimentações bem conhecidas, bem articuladas, isso leva tempo. Então acho precipitado realmente. É um caso, tanto é que quando o Chelsea faz essas contratações, eu fiz um vídeo na época e eu achava que era um time para 2, 3 anos. Né? Esse primeiro ano para consolidação, a segunda temporada talvez começar a dar passos adiante, e eu acho que talvez só na terceira temporada esse trabalho todo eventualmente chegar talvez no nível do Liverpool, alguma coisa assim. E claro, considerando que todo o trabalho até chegar lá seja bem feito. Agora tem uma questão a mais aí, né? Que é a questão de relacionamento do Lampard com a Marina Granovskaya, né? Que é a diretora russa de nacionalidade canadense, que é a diretora do Chelsea. Né? Ela tem
uma postura até meio pesada ali como dirigente, e ela vinha entrando em atrito com o Lampard com alguma frequência, né, discordando de algumas decisões dele, até de alguns pedidos de contratação por parte dele, então a relação não estava boa. E para mim, a demissão se justifica por isso. Tá? Acho que do ponto de vista técnico, era o caso de se esperar mais. A não ser que tivesse acontecendo alguma coisa muito grave ali, que você visse que o cara não tem nível, não tem condição de treinar esse time, era o caso para mim de esperar pelo menos o final da temporada, no mínimo, para esperar, para ter um apanhado melhor do que foi esse trabalho. Tá? Agora, se há um problema extra-campo ali, um problema de relacionamento que está tornando a dinâmica de trabalho muito prejudicada, aí eu entendo a demissão. Do ponto de vista técnico você até discorda, mas assim, você está comandando uma empresa que você tem que tomar decisões ali, e existe um problema de relacionamento que dificulta a realização do trabalho, aí você talvez tenha que tomar uma atitude. Então, o único motivo que para mim que justifica a troca de comando do técnico é uma questão de relacionamento entre o Lampard e a Granovskaya. Especula-se muito fortemente aqui nesse primeiro dia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, então as coisas podem acontecer muito rápido, vamos ver o que rola até lá, que o Tuchel é o candidato mais forte a ocupar a vaga. Por um lado, eu acho muito boa a ideia. Por outro lado, eu acho muito ruim a ideia. Tá? Onde eu acho muito boa a ideia? Acho que o Tuchel é um técnico com características, assim, que monta time com características que se encaixariam muito bem na ideia do Chelsea. Tá? No que esse elenco do Chelsea pode ter, pode oferecer, né? Então, técnico que pode montar um time dinâmico, um time muito ofensivo, que joga com muita intensidade, que é a escola de jogo ali que o Chelsea ensaia quando faz as contratações que faz, né? Passa a ter Mahrez, Pulisic, com Abraham, com Havertz, com o Werner. Esses jogadores podem compor situações de ataque que imagino o Tuchel conseguindo montar um time bem interessante ali. Acho que nisso ele se encaixa. Onde eu acho complicado, o Tuchel é um sujeito de personalidade muito forte. Acho, assim, tudo indica, até não conheço os bastidores ali, mas tudo indica que de personalidade mais forte até que a do Lampard. Então pode ter um atrito ali entre o Tuchel e a Granovskaya. Se o Lampard teve, o Tuchel pode ter mais. Isso foi um problema do Tuchel, por exemplo, no Paris Saint-Germain, em que ele não consegue se impor do jeito que ele gostaria. Ele é até contratado um pouco com a ideia de ver se enquadrava um pouco a galera no Paris Saint-Germain. Ele não consegue muito, demonstra um incômodo com isso, e depois ele começa a ter muitas discussões com o Leonardo, que era o correspondente a Granovskaya no Paris Saint-Germain. E daí a coisa não funcionou. Então, se de repente ele encaixa bem, de repente bate o santo, como se dizia antigamente, o santo da Granovskaya com o do Tuchel, pode ser uma ótima contratação, porque daí tem uma sintonia fora do campo, e a questão é fazer o trabalho de campo, e eu acho que o Tuchel pode fazer um trabalho bom. Agora, se o santo não bater, aí pode até ser pior que o do Lampard. Então acho que é se for essa mesmo, seria uma aposta de risco, mas é uma aposta interessante pra gente ver. Tá? Se você gostou do vídeo, da joia, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.